Olá, queridos! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, que vocês estejam aproveitando esse momento de ficar mais em casa para também buscar mais intimidade com o nosso Pai, que a gente esteja reservando um tempo para a leitura da palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para a gente estar em oração, intercedendo por nossa nação e por tantas outras que estão passando uma situação difícil, porque a palavra de Deus diz que quando o povo de Deus se levanta em oração e clama ao Senhor, se quebranta, o Senhor, ele se move em favor, né, do seu povo, em favor da nação. O Senhor vem em nosso auxílio e nosso socorro. Então não esqueçam de nesse tempo estar orando ao Senhor para que esse tempo difícil ele cesse logo e a gente possa viver um novo tempo de mais intimidade com o Senhor, de a gente focar naquilo que realmente importa para o reino de Deus, né? Então, na outra aula a gente iniciou, né, o tema Anjos em Missão. Agora nós vamos para a aula 2 de Anjos em Missão. No entanto, a aula 4 do módulo Discernimento Espiritual e Anjos em Missão. E última aula, concluindo também o módulo 10 da Escola Teológica. Então, seria a conclusão de todo um período de dedicação, de estudo, de vocês estarem buscando a presença do Senhor, de deixarem de fazer outras coisas para realmente buscar mais conhecimento a respeito das coisas do reino de Deus. E podem ter certeza que o Senhor os recompensará por todas essas coisas. Amém? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que ofendem os anjos, que entristecem os anjos do Senhor. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena revisão daquilo que a gente falou na outra aula. Nós já sabemos que os anjos são mensageiros angelicais, né? Mensageiros especiais de Deus, que o Senhor os nomeou, né? Para que desenvolvam uma missão. Então, eles são espíritos ministradores, eles estão aqui para servir aos filhos de Deus e à vontade do Senhor. Então, a respeito dessas coisas, a gente já conversou bastante na outra aula. Também falamos a respeito do anjo do Senhor. Sabemos, por exemplo, que quando Deus fez o povo sair do Egito, ele fez o povo rodear pelo caminho do Mar Vermelho, para que, passando pela terra dos filisteus, os israelitas, vendo a guerra, não se arrependessem de sair do Egito. Então, embora o deserto fosse um caminho também difícil de se trilhar, esse caminho os protegeria de ver guerra, de ver adversidade, de ver situações que os fariam temer e se arrependerem de ter saído do Egito. Então Deus quis preservá-los disso, os conduzindo pelo caminho do deserto. Mas neste caminho o Senhor enviou um anjo, o anjo de Deus, para que os guardassem, para que os mantessem no caminho certo, para chegar então na terra prometida, a terra que ele prometeu aos filhos de Israel. Então é importante perceber que Deus estava falando que enviaria um anjo para guiá-los. Em Êxodo 23, 20 e 23 diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amoreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os
destruirei. Então, olha só, o Senhor diz ao povo que enviaria eles até a terra prometida, mas que o anjo do Senhor, o meu anjo, o anjo do Senhor, os conduziria até essa terra. Ele iria adiante deles. Ele iria também como uma proteção, uma defesa para eles. Ou seja, eles teriam que enfrentar alguns povos, mas o Senhor diz que os destruiria. Na palavra, Deus diz que o terror do Senhor iria confundir esses povos e eles dariam as costas aos israelitas para fugir. Então, Deus estava lutando por eles. Mas é importante aqui a gente ver, quando a palavra fala aqui do meu anjo, mais uma vez a gente está lembrando que é bem provável que este anjo seja o próprio Jesus Cristo pré-encarnado, que esteve aqui, que conduziu o povo para fora do Egito, que este mesmo anjo provavelmente foi aquele que falou com Abraão, quando aqueles 3 anjos vieram até Abraão. A palavra diz que 2 foram para Sodoma e Gomorra e o Senhor ficou com eles. Então, esse Senhor era, provavelmente, Jesus pré-encarnado. Mas olha só o que o Senhor coloca aqui: cuida, para que o povo cuidasse, para não se rebelar contra esse anjo, mas que esse povo ouvisse a voz dele, porque toda transgressão contra ele não seria perdoada. E o Senhor diz: porque nele está o meu nome. Então, esse anjo tinha algo de diferente dos outros anjos, né? E como a gente já falou, muitos teólogos acreditam que esse anjo era Jesus pré-encarnado. E há vários lugares no Antigo Testamento que Jesus é visto nessa condição de pré-encarnado como um anjo do Senhor. Uma das passagens que fala de Jesus Cristo na condição de pré-encarnado como anjo do Senhor está em Gênesis 16:7, quando fala de Agar, serva de Sarai, esposa de Abraão. Agar, ela engravidou de Abraão e a palavra de Deus mostra que a partir desse momento ela começou a desprezar a sua senhora, Sarai. E Sarai entendeu isso como uma afronta contra ela. E a partir desse momento começou a tratar mal a Agar. E por causa disso ela fugiu para o deserto. E no deserto, o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água e conversou aí com ela. Na verdade, ele perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor disse a ela: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Multiplicarei de modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E ainda disse: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então a gente vê ali o anjo do Senhor. Provavelmente o anjo do Senhor aqui é Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada, que veio ao encontro de Agar, consolando e fortalecendo ela naquele momento. Outra passagem, Gênesis 21:17, em que Abraão manda Agar e Ismael embora por insistência de Sara, né? E quando Agar ela estava no deserto com Ismael e a água que eles tinham já tinha terminado, ela entendeu que não havia mais esperança para eles e deixou Ismael sentado sob a sombra de um arbusto e se assentou mais distante dele, porque ela disse: eu não posso ver o meu filho morrer. E naquele momento a palavra de Deus diz que bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Então esse anjo de Deus, mais uma vez, nos dá a entender que é Jesus Cristo quem falou com ela.
E naquele momento, da mesma forma que antes Jesus a fortaleceu, falou a respeito, confirmou que faria dele uma grande nação. E outra, o anjo do Senhor lutou contra Jacó. Então, mais uma vez, a gente vê aí que provavelmente Jesus Cristo era o anjo presente nessas situações, né? Então, há um forte indício de que Jesus esteve na Terra antes do seu nascimento, na forma de um anjo muito especial, de um anjo diferente, e que Deus também o cita de uma maneira muito diferente do que outros anjos. Uma das passagens que fala também a respeito do anjo do Senhor está em Êxodo 3:1-14. O anjo do Senhor falou com Moisés do meio de uma sarça ardente. Ali foi quando Deus deu para ele a missão de retirar o povo hebreu do Egito e levá-lo, conduzi-lo até a terra prometida. Outra está em Números 22, 38, quando o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho de Balaão e fez a mula falar. Aqui a gente sabe que Balaque, o rei dos Moabitas, chamou Balaão a fim de amaldiçoar o povo de Israel e ter vitória sobre o povo de Israel. Então, neste momento, o anjo do Senhor se colocou no caminho de Balaão. Mas nos primeiros momentos, somente a jumenta sobre a qual Balaão estava é que conseguia ver esse anjo. E toda vez que ela via o anjo do Senhor com uma espada desembainhada, ela se desviava. E toda vez que ela se desviava, Balaão batia nela. Até que o anjo do Senhor usou da boca fez a mula falar. E ela perguntou: porventura, não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje, e acaso não tem sido o meu costume fazer isso contigo, ou seja, se desviar? E aí Balaão disse não. Então, neste momento, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão. E aí o anjo do Senhor disse para ele: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, então neste momento Balaão entendeu o porquê do comportamento da jumenta e ele até reconheceu o erro, o pecado dele naquele momento, Outra passagem foi o anjo do Senhor como o capitão do exército do Senhor, instruiu Josué a destruir Jericó. Então ali o anjo do Senhor apareceu para Josué dando estratégia de vitória sobre os povos Jericó e posteriormente também as outras cidades que eles haveriam de conquistar. E o anjo do Senhor era o 4º homem no fogo com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Então aqui a gente também sabe da fornalha ardente, onde eles foram lançados para morrer, mas que quando eles viram tinha mais um homem, um 4º homem no fogo, e este homem provavelmente, a palavra de Deus fala sobre o anjo do Senhor, que provavelmente é Cristo pré-encarnado. Se foi o próprio Cristo que desceu como anjo do Senhor, nós não podemos ter certeza, mas é bem provável, não é? E o povo de Israel, ele foi exortado a não provocar o anjo do Senhor. E provocar significa atormentar ou entristecer em demasia. E se assim fizesse, os israelitas se colocariam em uma situação muito complicada. Mas foi exatamente isso que eles fizeram e como fruto, a tribulação bateu na porta deles. Então, o que os israelitas fizeram para entristecer o anjo do Senhor? Eles reclamaram da longa caminhada pelo deserto, em determinado momento até do maná que Deus dera a eles como alimento. Eles reclamaram da esposa cusita de Moisés. Aí Miriam e Arão se opuseram a Moisés por ela não ser hebreia.
Eles reclamaram dos gigantes da terra, que era impossível conquistar a terra prometida por causa dos gigantes que habitavam nela. Então, esse tipo de reclamação entristeceu a Deus no Antigo Testamento. E será que hoje, né, nos dias de hoje, a nossa igreja, a igreja do Novo Testamento, né, não tem entristecido também o Senhor? Os filhos de Israel provocaram a ira do anjo do Senhor, né? Ofenderam ele no caminho para a terra prometida. E o que eles tiveram como resposta dos seus atos? Perambularam por 40 longos e desnecessários anos, porque não era para ser esse o tempo de 40 anos a jornada deles. Deus os queria levar à terra prometida muito antes disso. Entretanto, a murmuração, né, a rebeldia, a reclamação fez com que essa geração não estivesse apta, capacitada a tomar posse da terra prometida, porque com esse espírito eles não venceriam os seus inimigos, eles não iriam conquistar a terra. Então essa geração incrédula, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, essa geração incrédula teve que morrer no deserto. E a nova geração, com um olhar diferente, um olhar de confiança no Pai, porque ali o povo olhou para os gigantes, para o problema, eles entenderam no seu espírito que eles eram maiores do que Deus, deixaram de confiar em Deus para acreditar mais no problema, na adversidade. Entretanto, a nova geração, ela teve uma visão diferente. Eles confiaram no poder de Deus, porque Deus disse que ele lutaria, de que ele destruiria os inimigos. Então, eles se firmaram na palavra de Deus e não naquilo que eles estavam vendo. E assim eles foram capacitados no espírito para conquistar a terra prometida. Mas toda uma geração teve que padecer porque não conseguiram crer no seu espírito, no poder de Deus e confiar nele para, né, conquistar aquilo que Deus havia prometido a eles. Bom, então a gente pôde ver que por causa da incredulidade, da murmuração, né, eles foram molestados, derrotados, né, e feitos cativos por seus inimigos, foram espalhados, né, pela terra por outras nações. Então é importante a gente saber as coisas que ofendem os anjos, que da mesma forma vai entristecer e ofender, né, ao Senhor. E nós precisamos conhecer isso para a gente proteger as nossas vidas e nos guiar pelos passos do Senhor. Então, destas 5 coisas, uma delas é palavra negativa ou falar mal de alguém ofende os anjos. Em Salmos 103:20 diz: Bendizei o Senhor todos os seus anjos, vós que excedei em força e guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Então, os anjos do Senhor, eles já têm em sua natureza, eles já têm esse zelo de obedecer à voz de Deus, de obedecer à vontade do Senhor. Eles sabem quem Deus é, eles reconhecem quem Deus é, eles dão a reverência que Deus precisa, o louvor, a adoração. Então, eles obedecem à voz do Senhor, né? E a palavra de Deus diz que ele dá ordem aos anjos para fazerem a sua obra, né? A palavra de Deus que coloca os anjos em ação. E do mesmo modo, a obediência à palavra de Deus, ela coloca os anjos em ação para nos trazer proteção, para trazer o sonho de Deus para as nossas vidas. Da mesma forma, a desobediência, né, à palavra de Deus ofende os anjos. Como o povo hebreu, na sua jornada pelo deserto,
nós hoje, se a gente deixa de crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus, para, né, colocar mais poder às circunstâncias e aos problemas, nós estamos entristecendo os anjos, estamos entristecendo Deus, lembrando que Deus diz que ele age a partir da fé, e a fé é acreditar, é acreditar na palavra de Deus com todo o nosso entendimento e com toda a nossa confiança nele, né? Então, ficar murmurando dos problemas, das oposições, dos enfrentamentos que nós temos no nosso dia a dia, a falta de uma ou outra coisa, isso não move o favor de Deus para a nossa vida, mas a fé e o declarar a palavra de Deus, de que Deus traz toda a nossa provisão, de que Ele é o Deus que cura, é o Deus que abre as portas, que nos põe por cabeça e não por cauda, Ele é o Deus, né, de toda a provisão. Isso põe, né, a palavra, orar, declarar a palavra de Deus, põe, né, os anjos do Senhor em ação. Então, enquanto o povo hebreu criticou Deus no deserto, as dificuldades deles começou a surgir e a aumentar cada vez mais, incluindo pragas e doenças, né? Eles não vigiaram a língua deles e o fogo, né, desceu no arraial e os destruiu. Então a gente tem que saber que nós precisamos vigiar a nossa língua. O que é que nós declaramos? Porque uma vez que a gente declara a palavra liberada, ela vai cumprir aquilo para a qual ela foi liberada. Então precisamos vigiar que da nossa boca só saia a palavra de Deus, para que aquilo que a gente deseja alcançar, de fato a gente alcance. Quando o povo hebreu começou a ter grandes ambições pelos banquetes do Egito, começaram a murmurar e choraram por carne, o Senhor enviou codornizes para eles. Mas também o Senhor trouxe um julgamento pela desobediência e por não terem vigiado a língua, e doença caiu sobre eles ainda enquanto comiam as codornizes. Outra situação, né, de rebelião foi quando Corá e o seu grupo desafiaram a autoridade de Moisés e Arão, querendo assumir a liderança espiritual dos filhos de Israel. Entretanto, foi Deus que constituiu Moisés e Arão como liderança. Então, ir contra a liderança deles era ir contra a decisão de Deus, contra a vontade de Deus. Eles não se opuseram a Moisés e Arão, mas se opuseram a Deus. E Deus, naquele momento, ele trouxe um juízo para Corá e seu grupo, abrindo a terra e fazendo a terra engolir eles, a família deles e todos os seus bens. E embora os israelitas tenham testemunhado isso, eles continuaram se rebelando, acusando Moisés de ter matado o povo do Senhor. Novamente a ira do Senhor se acendeu contra eles, e Deus trouxe uma praga para aniquilar, e Deus queria fazer a partir de Moisés uma nova nação, mas Moisés intercedeu. Ele e Arão imediatamente começaram a oferecer incenso, e intercessão a Deus em favor do povo, e em resposta a Deus cessou a praga. Então a gente pode ver o quê? Enquanto os filhos de Israel eles estavam murmurando, e eles ofenderam o anjo do Senhor, porque Deus, quando conduziu eles na jornada em direção à terra prometida, ele disse: não ofendam o meu anjo. Mas eles não vigiaram e não cuidaram, e por causa disso não herdaram a terra prometida. Aquela geração não herdou, mas a geração seguinte sim. Então pense hoje, nos nossos dias, muitas pessoas de Deus caem nessa armadilha da reclamação, da murmuração. Reclama de um ministério, reclama de um pastor, de um pregador, reclama dos cristãos, dos irmãos, cristãos. Então essas reclamações, essa murmuração é uma armadilha, e ela traz
né, realmente não traz as bênçãos do Senhor. Pelo contrário, se está atraindo, na verdade, juízo, se está atraindo maldição. Então, deixemos de murmurar para passar a declarar a palavra do Senhor. Uma segunda situação que ofende os anjos, a incredulidade. Né? Lucas 1:8-20 fala a respeito de Zacarias. Lá ele diz assim: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo o anjo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de João. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a se realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então vejam, o que aconteceu aqui? Zacarias ele deveria naquele momento louvar a Deus por receber essa bênção, um sonho dele, da esposa dele, de ter um filho. Eles já estavam avançados em idade, e é por causa disso. Por que eles não acreditaram na palavra? Porque eles olharam para si, eles olharam para a incapacidade deles, mas não olharam para o poder de Deus. E Gabriel estava trazendo o que aqui? Uma palavra de Deus, né, a vontade de Deus para se cumprir na vida deles. Naquele momento, ele não creu nessa palavra e não deu o louvor a Deus que Deus merecia naquele momento. Então, ele ficou, né, por um determinado tempo sem falar, sem poder falar, até que o dia em que João nasceu, onde Deus liberou a voz para que ele pudesse dizer aos que estavam ali que o nome do menino seria João. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala e como a gente fala. O pecado ofende os anjos. E aqui a gente agora vai falar de pecado independentemente de qual pecado seja, porque às vezes a nossa mente entende que há pecados mais graves e outros não. Matar, roubar, adultério, vício é um pecado grave. Na verdade, para Deus, pecado é pecado. Não existe pecado grande ou pequeno. Em João 5:15 fala da história de um homem coxo que estava deitado próximo ao tanque de Betesda e estava esperando ser curado por 38 anos. E quando Jesus viu ele deitado, Jesus, né, perguntou se ele queria ser curado. E ele disse ao Senhor que toda vez que as águas se moviam, porque um anjo descia e movia as águas do tanque, outro entrava antes dele, ou seja, ele nunca conseguia chegar a tempo de ser curado. Mas o Senhor disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente esse homem foi curado. Mas o Senhor disse algo para ele muito importante: eis que já estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, uma pessoa, ela pode ser perdoada. Então, quando há um arrependimento genuíno, independente do pecado, do tipo né, que for o pecado, a pessoa pode ser perdoada e liberta do pecado. Mas se ela voltar ao pecado, se ela abrir a porta, o pecado, o culto, volta a agir na vida dela outra vez, né? Então, a gente tem que lembrar que, né, quando fala em pecado, não só pensar, aqueles pecados graves. Não, a gente tem que lembrar que ofender com palavra, a gente falou antes da murmuração, falar mal da pessoa, enganar as pessoas, né? Intenções que no nosso coração que vão contra a palavra de Deus, falar coisas negativas do Espírito Santo, são pecados, né?
E na época dos filhos de Israel, os israelitas ofenderam o anjo do Senhor, como a gente já falou, e ofenderam a Deus, né? E quando a gente ofende, a gente está em pecado, na verdade, a gente sai debaixo da proteção de Deus. A gente dá legalidade para que o inimigo haja na nossa vida, né? Ele encontra uma fenda e ele vai entrar na nossa vida e vai agir e trazendo muitas vezes consequências que vão afetar a nossa vida por um bom tempo. Então, nós precisamos cuidar para, enquanto filhos de Deus, você aceitou Jesus Cristo, você foi perdoado, você foi lavado e remido no sangue de Jesus, você se tornou um filho do Senhor, você pode em algum momento na sua vida pecar? Pode. Embora o Senhor diz que o pecado não tem mais poder sobre nós. Mas a gente que não pode dar poder ao pecado, né? Mas cair, a gente cai. Pecar, a gente peca. Mas o importante é reconhecer o pecado, se arrepender do pecado, pedir perdão ao Senhor e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se é lógico, a gente tem que buscar o poder, né, do sangue de Jesus, da palavra de Deus em nossas vidas, para que o pecado não tenha poder e que a gente não venha, né, cair em armadilhas que nos levem a pecar. Não dar glória a Deus ofende o anjo do Senhor. Em Atos está relatada a história do rei Herodes, que matou Tiago, um dos apóstolos de Cristo, e aprisionou Pedro, planejando matá-lo também. Entretanto, por causa da proteção do anjo e da intercessão da igreja, Pedro escapou da prisão. E logo em seguida, o rei Herodes apareceu diante do povo e sentou-se no trono. E conforme já falamos na aula anterior, Herodes ele estava com uma veste coberta de prata do pescoço aos pés. E quando o brilho do sol bateu sobre a roupa dele né, refletiu o brilho, as pessoas começaram a dizer voz de Deus e não de homem. E Herodes não fez nada para deter toda aquela euforia. E a Bíblia diz: e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Então, a gente pode ver que Herodes aqui ele não foi morto porque matou Tiago, um apóstolo de Cristo, e nem porque prendeu Pedro, mas porque ele não deu glória a Deus. Então, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, faz no nosso meio, aquilo que Ele traz de provisão, de livramento, as nossas conquistas, as nossas vitórias, a nossa capacitação. Então, tudo isso que acontece na nossa vida, quando a gente busca no Senhor, é a Ele que nós devemos dar a glória. Né? Todo louvor, toda glória, toda adoração, reverência a Ele. Então, temos que ter cuidado, temos que ter temor do Senhor, temor no sentido de saber quem Ele é, de saber que a gente precisa dar a Ele reverência né, e render a glória que é devida a Ele. Então, nós temos que cuidar, porque não dar glórias ao Senhor é algo realmente muito sério. Desobediência à palavra ofende ao Senhor. Já falamos um pouquinho disso a respeito antes, né? Mas vamos abordar mais um pouco. Em Números 22, a gente vê a história de Balaão, que a gente já falou um pouquinho. Ele tinha o dom de visão e era um profeta poderoso, né? Os mensageiros de Moabe, eles foram até Balaão para oferecer qualquer valor, a fim de que ele amaldiçoasse os israelitas. Mas Deus admoestou Balaão duas vezes para que ele não acompanhasse aqueles homens para fazer o que eles pediam. A terceira vez que eles pediram, Balaão foi com eles. E quando ele estava montado em sua mula, o anjo apareceu
à frente desta, né? E o Senhor abriu os olhos da mula para ver o anjo e com medo ela desviou. E acabou até na terceira vez machucando os pés de Balaão contra o muro. E ele, enfurecido, começou a bater na mula. E aí a mula começou a falar, né, com ele e o anjo o repreendeu por ter ferido a jumenta. Então, assim, toda vez que a gente se opor, né, a palavra de Deus, a gente for desobediente à palavra de Deus, à direção de Deus, a gente tem que saber que também a gente vai ter oposição de Deus, né? Principalmente se você entregou a sua vida a Jesus e você ignora a palavra do Senhor e se propõe a fazer algo que não está dentro da vontade do Senhor, não é o mundo espiritual maligno que vai se opor a você, vai ser o mundo, né, do espiritual ligado ao reino de Deus que vai se opor a você. Né? Deus vai colocar resistência. Por quê? Porque Deus não vai permitir que um filho dele se desvie sem ter uma resistência, sem ter uma admoestação do Senhor, sem que o Senhor, né, toque no coração dele para ele ver que ele está indo para o caminho errado, né? Mas se a gente insistir como Balaão, ele já tinha aquilo no coração dele. Então Deus tentou impedir ele duas vezes. Na terceira o Senhor deixou ele ir. E ainda na terceira o Senhor tentou admoestar ele novamente. Mas ele estava determinado no coração dele. Então a gente tem que cuidar para a gente não estar com intenções erradas que estão fora da vontade de Deus, determinadas em nosso coração. Deus vai se opor, Deus vai admoestar algumas vezes. Mas se você continuar e persistir nesse caminho, Deus vai deixar que você siga. Mas aí, obviamente, você sabe que as consequências, infelizmente, virão. Porque um caminho fora de Deus, fora da vontade de Deus, da direção de Deus, traz muitas vezes para as nossas vidas situações que nós não esperávamos, que nós não queríamos, né? Então a gente realmente precisa observar muito isso. E lembre-se, os anjos estão ali para te servir, eles estão ali para te mostrar o caminho, para fazer com que todas as coisas ao teu redor cooperem para que você esteja dentro da vontade do Senhor. Mas quando você se determina a não seguir esse caminho, com certeza vai estar entristecendo o anjo do Senhor e, consequentemente, o coração do Pai. O que fazer quando ofendemos o anjo do Senhor? Então, há três coisas que podemos fazer. Né? Confessar o nosso pecado. Para confessar, a gente precisa reconhecer. Reconhecer que nós erramos. E ter humildade. Para isso, a gente precisa ter humildade. Né? Um fruto que a gente precisa desenvolver em nossa vida. Então, reconhecer o pecado e confessar, orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu errei. Né? Segundo, arrependa-se. Né? Arrependimento genuíno, não é remorso. Né? É arrependimento, é realmente ter uma dor na alma. É sentir que você realmente entristeceu o Espírito Santo de Deus, entristeceu ao Pai, entristeceu aos anjos. Então, dê as costas, arrepender é você realmente não querer e desejar mais repetir aquele erro novamente. Dar as costas ao pecado e fazer o melhor que você puder na sua caminhada com Deus. E terceiro, pedir a Deus para lhe ajudar a perdoar aqueles que têm agido mal com você. Porque se nós deixarmos a ofensa do outro entrar no nosso coração, a ofensa é a raiz de todos os males, é uma raiz, uma semente que vai, né, germinar, vai criar raízes, vai tomar todo o nosso ser. Então a ofensa é algo que a gente não pode deixar entrar no nosso coração. Mas se ela entrar, a gente tem que arrancar o quanto antes e não deixar ela prosperar, porque ela é destrutiva. Então a gente precisa liberar perdão àqueles que nos ofenderam, né? E encontrar uma forma de se redimir com eles. Então é um caminho às vezes muito difícil,
Mas Deus é conosco e nos capacita, o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos capacita a fazer isso. Né? O livro de Jó, ele conta a história de um homem rico do Oriente Médio, né? Ele era um homem rico, Jó, né? E a gente sabe que Satanás estava tentando invadir a propriedade de Jó, mas ele não conseguia, porque existia um círculo protetor ao redor de Jó, de seu gado, de sua família, ou seja, Deus colocou anjos ao redor, né, de tudo que pertencia a Jó, protegendo ele. Mas Satanás pediu a Deus para retirar a proteção de Jó. Os anjos, eles, né, formam verdadeiros círculos ao redor dos justos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lembremos sempre disso. Né? Jó amava e tinha temor a Deus. E ele foi escolhido para receber proteção divina. Por esse amor que ele tinha a Deus, por esse temor que ele tinha a Deus. Mas da mesma forma, Jó também, ele tinha medo de que isso lhe sobrevinha, porque ele disse, em um momento, ele disse, o que eu temia me sobreveio. Então, por que aconteceu isso com Jó? Porque ele temia isso. Então, Deus precisava tratar com o coração de Jó, e Deus tinha que tirar aquele temor, e provavelmente por isso Deus permitiu, né, que Satanás destruísse, causasse tudo aquilo na vida de Jó. Ele perdeu todos os bens, o gado, os filhos, tudo. Mas depois Deus deu a ele em dobro. Deus teve que tirar aquele temor do coração dele, porque aquilo deu brecha para Satanás, né, agir na vida. Então a gente tem que lembrar que a gente não tem que temer o mal, mas a gente tem que declarar a palavra de Deus de vitória, de proteção sobre as nossas vidas. Que essa proteção, ela se mantém. Eliseu também se regozijou, né, com a proteção sobrenatural que Deus colocou sobre a vida dele para guardá-lo de seus inimigos, né? Porque estava vindo um exército contra Eliseu. Mas Deus abriu os olhos do servo de Eliseu para ver, porque Eliseu tinha um servo e aquele servo, naquele momento, achou que eles estariam mortos. Mas cavalos e carros de fogo estavam cercando eles. E Deus cegou todo aquele exército e Eliseu e seu servo puderam sair tranquilamente. Então, o anjo que falou a Zacarias revelou o plano de Deus em restaurar Jerusalém e que ele seria um muro de fogo ao redor da cidade. Esse muro são os anjos do Senhor que ele põe ao nosso redor para nos guardar. O jejum pode trazer socorro dos anjos. A oração combinada ao jejum é uma arma poderosa no arsenal do cristão. O jejum tem poder de subjugar ou purificar a alma e deve ter um motivo puro e justo. Né? Então aqui nós temos que lembrar que Jesus repreendeu os fariseus por jejuarem só por parecerem mais espirituais. Então nós não devemos ter esse intento no nosso coração de parecer mais espiritual porque a gente jejua, porque a gente ora, porque buscar talvez o reconhecimento diante dos homens. Não. A gente tem que fazer isso de preferência em segredo, que somente o Pai saiba. Faça o teu jejum, mas não demonstre que você está jejuando. Não faça uma cara de triste, a palavra de Deus diz, de enfraquecido por causa do jejum. Não, o Senhor diz, lava o teu rosto, te anime, não pareça aos outros que você está jejuando, não queira orar para que os outros vejam e você pareça mais espiritual, mas faça isso em segredo, porque o teu Pai do céu reconhece, ele vê, ele sabe a intenção do teu coração. Não é aos homens que a gente tem que agradar, não é para eles que a gente tem que demonstrar ou provar alguma coisa, mas é ao nosso Pai, né? Então, o apóstolo Paulo, a gente sabe que ele foi prisioneiro em um navio com 276 passageiros a bordo quando ele estava indo para Roma. E o navio ele estava
como uma folha sendo levada pelo vento em meio a uma grande tempestade que se levantou. E a Bíblia diz que Paulo estava em constante jejum e orava em meio àquela forte tempestade. Então, Deus enviou um mensageiro angelical ao navio para assegurar Paulo que nenhum deles, inclusive, né, nem ele, ninguém, nem dos 276 passageiros que estavam aí com ele, né, iriam morrer. Então, esse jejum e essa oração, ela moveu os céus. O Senhor enviou um anjo para lhe assegurar, e esse assegurar trouxe paz ao espírito de Paulo em meio àquela tempestade, de que ninguém, nem ele, ninguém iria se perder. Né? Então, da mesma forma, quando Jesus passou 40 dias jejuando, ele passou pela provação e tentação após esses 40 dias se completarem. E aí ele teve força espiritual, né, para resistir a Satanás. E que o deixou. E quando o Satanás o deixou, quem apareceu para lhe servir? Os anjos. Então o jejum traz o favor de Deus para as nossas vidas. Deus dá ordem aos anjos para virem ministrar em nossas vidas. E jejuar é como um imã que atrai a sua alma e espírito para o mais perto do reino celestial. E somente Cristo dá a salvação. Contudo, os anjos se envolvem na salvação da família. Olha que interessante isso, né? Os anjos, eles são capazes de unir um cristão e um não cristão, dando assim ao não cristão a oportunidade de ouvir e receber a pura mensagem do Evangelho. Lembremos agora de Cornélio, né? Ele era um descendente de italianos e um centurião no exército romano, mas ele era um homem temente a Deus, um homem justo, né? Ele era conhecido como um homem consagrado e como ele depositava nas mãos de Deus toda a sua família, que ajudava as pessoas e ele sempre orava a Deus. E durante a sua oração, na hora nona do dia, ele teve a visão de um anjo que disse a ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E o anjo apareceu, né, nessa visão e associou. O que ele fez? Os anjos trabalharam aí associando Cornélio ao apóstolo Pedro, que adentrou a casa da família e ensinou o evangelho. E Cornélio pôde ver toda a sua família recebendo a plenitude do Espírito Santo, sendo salvos. Né? E muitos cristãos, a gente sabe, muitos de nós hoje, nós temos familiares que estão fora da aliança de fé, que não têm a salvação de Cristo em suas vidas ainda, não têm o relacionamento com Jesus. E os cristãos, eles estão preocupados com o destino eterno dessas pessoas. Quem não está preocupado, né, com o destino eterno de cada ente querido seu? E quando uma pessoa tem aliança com Deus, nós, né, os salvos, nós podemos interceder em nome dos nossos familiares, porque esses carregam o nosso nome, a nossa linhagem, tem o nosso sangue também. E Deus, né, como ele estava disposto a ter misericórdia de Ló, pois Ló estava em Sodoma e Gomorra, ele seria destruído junto com aquelas cidades. Mas Deus teve misericórdia dele e da família dele, pois ele e Abraão tinham um parentesco. E quem carregasse o sangue de Abraão receberia o favor do Senhor em forma de intercessão. Então, assim é com os nossos entes queridos. Oremos por eles. Pedimos ao Senhor para enviar anjos do céu para trabalhar em favor da salvação dos nossos entes queridos, para trazer pessoas, né, que conhecem a Cristo para a vida deles, para ministrar Cristo na vida deles e também por meio deles, né, terem um encontro pessoal com Jesus e se tornarem filhos de Deus. Os anjos são espíritos ministradores. Quando Paulo estava falando sobre os espíritos ministradores, né, o que ele disse? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Então, o que esse versículo nos dá a entender? Né? Que os anjos, eles são enviados a serviço de Deus para ajudar os cristãos e aqueles que irão, num tempo futuro, herdar a salvação. Né? E a gente tem em nosso coração a fé, e eu creio que todos nós que talvez não temos entes queridos ainda salvos, nós oramos todos os dias pela salvação deles. Né? E se temos familiares não salvos, nós, como disse antes, devemos pedir ao Senhor para enviar um mensageiro celestial para proteger essa pessoa e colocá-la em contato com outro cristão para lhe, né, apresentar o Evangelho. Então, há muitos anjos na cidade celestial, né, um incontável número. E há anjos que são enviados para missões específicas, a gente já falou disso. Há anjo com poder né, sobre o fogo, anjo cuja chave do abismo lhe foi dada, anjo que oferece incenso diante do altar de ouro no céu. O incenso, ele representa as orações dos santos subindo perante a face de Deus. Pedro foi preso e jogado na prisão após Herodes prender e matar Tiago. O que a igreja fez? Ela se reuniu, ela orou, ela jejuou, ela intercedeu, ela orou incessantemente. E por causa dessa intercessão, Deus enviou anjos até a prisão onde Pedro estava e ele foi solto das cadeias, né? A porta da prisão lhe foi aberta. Então a gente nunca pode subestimar o poder e a influência dos espíritos ministradores, que são os anjos, enviados para ajudar as pessoas e dar proteção à nossa família. Deus nos deu livre acesso aos seus anjos por intermédio do jejum e da oração. Então, oremos e jejuemos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos envie estes anjos ministradores para nos auxiliar em tudo o que a gente vier a fazer. E agora vamos falar a respeito do exército inimigo. Não vamos dar muita ênfase a esse tema, né? Porque a gente aqui estava mais focado na questão da missão dos anjos do Senhor sobre as nossas vidas, mas é importante aqui a gente conhecer também o agir do inimigo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso a partir desse momento. Sabemos que o diabo é o general do exército inimigo, né? Ele tem poder, mas não é compatível ao poder de Deus de forma nenhuma. Né? Por mais poderoso que ele se apresente neste mundo onde ele governa, ou que o sistema mostre o poder dele, a gente tem que saber que o poder dele é incompatível ao poder de Deus, porque ele, né, já foi expulso dos céus, ele já foi derrotado por Cristo Jesus, ele já recebeu, né, o juízo, a condenação. Agora a gente sabe que o tempo dele agir é curto, né? Ele já recebeu a condenação sobre a vida dele. Então é mais inteligente, o diabo é mais inteligente do que qualquer ser humano poderia ser. Não podemos subestimar a inteligência dele. Ele tem a gente já viu, a inteligência dos anjos é superior à nossa, muitíssimo. E Satanás, ele foi um anjo. Hoje ele é um anjo caído, mas ele tem uma inteligência superior a de qualquer ser humano. Ele é astuto e de crueldade sem parâmetros. Ele vai se opor a tudo o que é de Deus. E sua intenção é causar a morte e destruição. Já sabemos disso. Mas ele não trabalha sozinho, mas por meio de uma rede hierárquica demoníaca. Então, há hierarquia no mundo espiritual maligno também. E dentro dessa hierarquia, nós temos aí os principados, as potestades, os dominadores e hostes espirituais. Os principados têm autoridade de príncipe, como o próprio nome diz. Então, são anjos caídos ligados ao governo e domínio de regiões inteiras do globo terrestre.
Eles não são em número elevado, mas são muito poderosos. Então, provavelmente, quando eles eram anjos dentro, né, da hierarquia celestial, eles ocupavam uma posição de autoridade elevada. Como eles pecaram com Satanás e foram destituídos dessa posição, né, e expulsos do céu, hoje no mundo em que eles agem, eles dentro da hierarquia demoníaca também ocupam uma posição elevada, né? E dominam regiões grandes do planeta. Há entendimento de que exista 4 principados e eles estariam ocupando então 4 regiões grandes do planeta. Eles estariam sob domínio deles. Aí nós temos as potestades. Esse termo é associado a poder ou força. São entidades que exercem governo sobre as nações e são em maior número, mas decrescem em poder e independência, ou seja, eles estão sob o domínio aí dos principados, tá? E eles governam nações, então cada nação, sobre cada uma nação tem uma potestade agindo, né? Mas também eles têm grande poder. Os dominadores e hostes espirituais, né, eles são comandados pelas potestades, estão debaixo do comando deles. Né? Os dominadores são como tenentes ou sargentos, né? E os dominadores têm poder sobre as hostes espirituais. Então, as hostes espirituais malignas, elas formam o grande contingente do exército, né, do maligno, né? Seriam os soldados do exército maligno. E as hostes espirituais, eles são territoriais, né, e em grande número. Os dominadores seriam governantes de cidades, de bairros e regiões, né? Já as hostes espirituais malignas atuam mais a um nível individual. Então, quando em Efésios 6 Paulo fala a respeito de a gente estar usando a armadura de Deus, é para a gente estar combatendo essas hostes espirituais malignas, né? Essas hostes, esses dominadores do mundo tenebroso. Então, assim, o combate mais direto nosso é com os dominadores e principalmente com hostes espirituais. As hostes espirituais que agem na vida de um indivíduo, destruindo uma família, né, influenciando as atitudes de alguém. Então são eles que estão agindo e o nosso combate mais é com eles, né? Eles são a linha de frente aí, comandados, é lógico, por potestades, por principados e os principados, né, por Satanás. Então, Paulo descreveu claramente que existem intensidades diferentes de ação demoníaca, níveis diferentes, né? Uma hoste espiritual é um nível e é lógico, à medida que você vai subindo na hierarquia, esse nível vai ficando mais intenso, né? Um nível de batalha que vai exigir mais consagração, mais unção, maturidade espiritual. Então não adianta a gente querer ter um confronto contra um principado, se na nossa vida não há consagração, não há relacionamento com Deus, a gente desobedece a palavra, a gente murmura, a gente entristece o Espírito Santo, né? A gente não declara a palavra de Deus, a gente é incrédulo. Então, nessas condições, um cristão não tem como entrar numa batalha espiritual com uma hoste desse nível, mas somente aquele cristão consagrado, obediente, né, que tem a unção do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo para esse nível de batalha. Então, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus.
todo cristão que é obediente à palavra de Deus e que está disposto a cumprir o chamado de Deus para a sua vida, né, precisa se preparar para um nível mais intenso de batalha espiritual, porque à medida que você for crescendo espiritualmente, você for levando o evangelho, promovendo a salvação de vidas, você vai incomodar o reino espiritual, você vai atrair a atenção de hostes de maior nível na hierarquia. Então nós precisamos estar preparados para isso, né? Nos revestindo com toda a armadura de Deus e nos fortalecendo na força do seu poder, do poder de Deus, do poder de Cristo. Então a guerra ainda está sendo travada e a batalha é intensa, mas você derrotará totalmente o diabo ao usar sua magnífica arma secreta, que é o que? A poderosa palavra de Deus. Jesus, né, resistiu a Satanás por meio do que? Da palavra. Cada tentação, cada oferta do inimigo para Cristo, Cristo resistia com a palavra de Deus, ele declarava a palavra de Deus. Então que isso sirva de exemplo para nós hoje. Nós vamos vencer o mal, a tentação, o ataque do inimigo. De que forma? Declarando a palavra de Deus, confiando na palavra e no agir de Deus de acordo com essa palavra, né? E temos que nos preparar cada vez mais, porque tudo indica que nós estamos no fim dos tempos, e se de fato estamos vivendo esse tempo, nós vamos viver um nível de perseguição maior, né? E nós vamos ter que estar preparados, por quê? Porque é uma batalha espiritual que está sendo travada e que nós vamos precisar estar fortalecido e vestido com a armadura de Deus completa para termos vitória por meio de Cristo Jesus. Então, meus queridos, chegamos ao final, né, desse módulo, né, discernimento espiritual e anjos em missão. Quero dizer que esse assunto, na verdade, ele é robusto, ele teria muito mais a ser explorado, mas a gente, de fato, precisaria um tempo maior. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que Deus está acima de todas as coisas, que a vontade dele prevalece sobre todas as coisas. Mesmo em dias como hoje, nós estamos vivendo essa pandemia, as consequências disso na economia, na vida de cada um, a gente ainda não sabe como será, mas a gente tem que lembrar que a nossa esperança está em Deus, a nossa fé está em Deus, e para esse momento trago a palavra, a promessa de Deus, e a gente há de declarar, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então creia e confie que tudo coopera para o seu bem. E se o Senhor se importa com um lírio no campo, se importa com uma ave no céu, como é que ele não vai se importar com um filho? Você que é pai, que é mãe, como você se sentiria em ver um filho passar por uma dificuldade, por uma necessidade? O que você faria por ele? Então lembre-se de que Deus sente muito mais do que nós, de que Deus fará muito mais do que nós. Então, como filhos, nós temos o cuidado do Pai sobre as nossas vidas. Vamos declarar e confiar nisso, né? De que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, né? Em glória, né? Segundo as riquezas que há em Jesus Cristo. Então vamos guardar isso em nosso coração, declarar isso todos os dias e viver, né, a paz de Cristo que transcende todo entendimento. Vamos pedir que o Senhor nos dê dessa paz todos os dias das nossas vidas. Então, finalizamos aqui esse módulo e eu peço que vocês orem, se encham de fé e creiam no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, esse vídeo, o que eu quero de vocês é um retorno para que eu possa contar
né, a presença, confirmar a presença de vocês nesta última aula, fechando esse módulo então, ok? Então, até mais, que Deus os abençoe e os guarde e traga toda a provisão e que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre a vida de cada um.